Vamos, irmãos, vamos. Ronaldo, dá um. Ricardo, tem como botar projeção pra gente aqui? Irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar, vamos ficar de pé para a gente orar. Deus eterno, nós oramos a Ti agora, Senhor. Pai, nos colocamos diante do Senhor para ouvirmos a Tua palavra, para edificarmos a nossa fé em Ti, Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, que a ação do Teu Espírito Santo, Deus, esteja na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que o poder da Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, transformar as nossas vidas, Deus. E que nós possamos, ó Pai, caminhar, ó Pai, contigo, ó Deus, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje... Vamos lá. Adolescentes com o pastor Samuel lá perto do campo. Só esperar. Adolescente é qual a idade? Se você está na dúvida se você é adolescente, você não é. Vamos combinar assim? Que aí tá uma coisa agora que eu fiquei pensando. É o quê? 12 anos adolescente? 12 até 16 adolescente? Isso, depois de ser jovem? Tá bom então. Então esse é adolescente. Irmãos, essa tarde eu quero falar com vocês acerca de um perigo na nossa peregrinação, na nossa caminhada cristã. Uma coisa que me chama muita atenção, tanto na palavra de Deus como no livro O Peregrino de John Bunyan, é com relação às coisas erradas que vão tentando tirar o peregrino do caminho ou os crentes na palavra de Deus do caminho também. Por exemplo, tem uma situação que me chama muita atenção no livro O Peregrino, que é quando o cristão, enfim, passa a porta estreita e ele está andando pelo caminho e tem muros altos. E de repente, quando ele olha, alguém pulou o muro. E ele precisou de caminhar até a porta estreita para entrar nesse caminho e andar nesse caminho estreito. E aí quando ele está, essa pessoa que pula o muro, ele fala, ei, não pode pular o muro, tem que passar pela porta.
E o cidadão em questão com quem o cristão conversa é o hipócrita. Ele é lá do país da hipocrisia. E ele fala assim, não, pode sim. Da minha terra, todo mundo que vem passa por esse caminho e pula o muro. O interessante é que quando o cristão pergunta, mas alguém já retornou para falar isso com vocês? Não, ninguém. Mas todo mundo passa por aqui. E na caminhada cristã nós temos isso. Há umas 3 semanas atrás, eu estava assistindo um congresso de pastores e perguntaram a eles, qual você acha que é o maior risco para a igreja? O que tem de mais perigoso para a igreja? E um deles prontamente disse, os pastores. Os pastores são o maior perigo para a igreja dos nossos dias. E eu concordo plenamente com eles, irmãos. Eu não acho que perseguição religiosa é um problema para a igreja. Não, não é. Eu não acho que problemas financeiros são um problema para a igreja. Eu não acho que um vírus e doenças são problemas para a igreja. Mas pastor, pregador, que não ensina a palavra, que não ensina o evangelho e que ensina a invenção de moda, não tem nada mais perigoso para a igreja do que isso. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já ouviu falar que manga com leite mata? Quem aqui viveu essa época que não podia de jeito nenhum comer a manga com leite? Tem gente que viveu isso, não foi? Eu assim, vou expor minha finada tia. Eu lembro que eu ia para casa de tia Anitta, a mãe da Paula, e a tia Anitta não deixava de jeito nenhum. Se naquele dia tu comeu manga ou bebeu leite, o outro alimento não vai poder se encontrar em você. Porque mata. E nunca houve na Terra um estudo científico que fala assim, realmente, faz mal, mata mesmo. Nunca houve isso. E há uma teoria, que eu não sei se ela é verdadeira, de que a verdade é que na época dos escravos, para que os escravos não comessem a manga e bebessem leite, consumindo os 2 alimentos da fazenda, colocaram veneno para que alguns morressem, e olha, é porque comeu manga com leite. O Adonias agora, estava conversando um pouco com ele a respeito desse assunto, ele me contou a história do tal do lagarto sem cabeça. Que era a respeito de um lagarto que sempre que ia se comer, cortava a cabeça do animal para cozinhar. O rabo também. Então eu só lembrava da cabeça, só a história daqui ali já mudou. Olha o perigo, hein? Mas cortava-se a cabeça e a cauda do animal e só cozinhava um meiozinho do bicho. Ah, por que você faz isso? Não sei, aprendi com a minha mãe assim. Lá atrás foi-se puxando a história, de repente chegou à conclusão que é porque o primeiro lagarto que pegou não cabia na panela. E a pessoa cortou a cauda e a cabeça para conseguir cozinhar o danado do bicho. Eu me lembro que um episódio de MasterChef, quando eu estava assistindo, um cidadão tinha que fazer fígado e ele colocou o fígado de molho no leite. E eu lembro que um dos chefes chegou perto dele e falou assim, o que é isso? Ele falou, não, antes de fazer o fígado, você tem que botar ele de molho no leite. Aí o chefe falou, por quê? Não sei, a minha mãe sempre fez assim. E a pessoa fica fazendo isso. Provavelmente ele só olhou e seguiu aquela regra. O problema que nós temos, que estas coisas que eu dei exemplo a vocês, elas não são eternas. Elas não têm nada a ver com a nossa eternidade, com a salvação da nossa alma. Mas tem muita gente que começa a abraçar coisas que têm a ver com a eternidade da nossa alma. O falso ensino bíblico, o desvio doutrinário, ele é a maior praga e a maior maldição que pode entrar dentro de uma igreja. É terrível isso. E para cada falso ensino, para cada falsa doutrina, sabe o que tem? Uma base bíblica. A gente costuma dizer sempre assim, toda heresia tem uma base bíblica. E qual é o problema dos crentes, irmãos? Crentes têm um problema sério. Eles não leem a Bíblia. E então eles são facilmente levados por qualquer vento de doutrina. Quer ver só uma coisa? Quem aqui já levantou de madrugada para orar? Assuma. Quando você fazia isso,
Era porque era o horário que você mais gostava de orar? Sabe por que você fez isso? Porque alguém criou-se o hábito de falar que é de madrugada que se deve orar. Oração mesmo de crente é de madrugada. Da igreja que eu vim antes, dizia-se o seguinte: o melhor horário para se orar é 3 da manhã. Sabe por quê? Porque está todo mundo dormindo. E aí, Deus está mais disponível para te atender. Esses crentes, provavelmente é a mesma galera que acredita que a terra é plana. Porque se eles soubessem que a terra é redonda, eles saberiam que se do lado de cá é 3 da manhã, tem outros lugares que é 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Tem outros horários no resto do mundo. E pior, quando você ora 3 da manhã aqui, a gente provavelmente está concorrendo com China e Índia do outro lado, que é muito mais gente. É bem melhor você orar no horário que aqui está funcionando a coisa. Porque essas coisas que a gente vai acreditando, que orar de madrugada é oração de crente de verdade. Crente de verdade ora de madrugada. Vigília, tem que passar a noite toda acordado orando. Por que a gente não passa um culto durante o dia? Por que a gente inventa de querer passar a noite? Porque a gente criou isso e herdou isso do catolicismo, que tem essa coisa do martírio. Tem essa coisa de pagar a promessa. E, aliás, não é só do catolicismo. O protestantismo está cheio disso, de gente que está pagando promessa. De gente que está, Deus, se o Senhor fizer isso por mim, eu nunca mais faço isso aqui. Eu tenho que fazer mais alguma coisa por você? Irmãos, nós estamos todos, sem exceção, contaminados por algum tipo de falso ensino que leva a gente a fazer algum tipo de coisa. Você pode, repara ministro de louvor. Ministro de louvor tem um hábito que ele está aqui cantando. Aí de repente ele fala assim: adora ele, igreja! Mas cantar louvor e adoração não é a mesma coisa. De onde é que a gente herdou isso? É porque a gente ouviu outros fazerem isso. E lá nos vídeos do YouTube, quando a gente coloca algum culto que a gente está aprendendo um louvor novo, tem alguém fazendo isso. E a gente vai nessa. O falso ensino é a pior coisa que pode acontecer com uma igreja. E é por isso que eu cito tanto nome. Lá os irmãos da minha igreja sabem que eu não passo pano, eu cito o nome logo. Não ouve esse pregador, não ouve esse pregador, não ouve esse pregador. Por quê? Por causa do perigo do falso ensino. E até digo a vocês aqui hoje, com muito aperto no meu coração, cuidado com o Hernandes Dias Lopes, está começando a ter umas pregaçõezinhas muito, muito antropocêntricas. Muito de tomar cuidado com o ego da pessoa e levantar o ego da pessoa. Toma cuidado. E a vocês que me ouvem, se algum dia ver eu fazendo isso, por favor, falem comigo. Fala, pastor, essa pregaçãozinha aí tá antropocêntrica, hein? Porque nós temos que tomar cuidado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O perigo do falso ensino. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o falso ensino é que, primeiro, o falso ensino se disfarça. Falso ensino nunca vai chegar de uma forma escancarada, dizendo a você que ele é falso. Vamos abrir aí no texto bíblico. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Lembrar vocês que eu vou usar a versão Nova Almeida atualizada. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Diz assim, Paulo escreveu na igreja de Coríntios: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Como que eles fazem? Disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Então, um obreiro fraudulento é alguém que vai chegar com cara de obreiro fraudulento? Obreiro fraudulento vai ser aquele que vai chegar e falar assim: olha, eu estava pensando aqui, esse negócio de Jesus, nada a ver, né? Tem gente que fala assim: o anticristo, pastor, ele vai vir lá daquele movimento religioso que é falso. Eu falo: não vai.
Está na cara já que aquilo é falso. O anticristo vai sair do meio da igreja. Igreja. O anticristo não vai se levantar no meio de algo que a gente olha e fala assim, não, aí o candomblé tem uma macumba do lado da sua casa, você está preocupado. Eu me preocupo quando abre uma igreja evangélica. Abriu uma igreja evangélica, meu Deus do céu, o que vai sair disso aí? Aí eu ouço a pregação e falo assim, isso é uma coisa boa. Aí tem pregação que a gente escuta e fala, nossa, mas que terrível. Irmãos, o falso profeta, o falso apóstolo, ele não vem escancarado de anticristo. Ele vem se disfarçando. E se disfarça de quê? De quê? Ele se disfarça de apóstolo. E não é de admirar. Por quê? Porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é de surpreender que os seus próprios servos se disfarcem em servos da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Irmãos, um falso apóstolo vem disfarçado, ou um falso pastor vem disfarçado, ou um falso pregador, ele vem disfarçado. Disfarçado. Mateus 7,15. Vamos lá. Olha o que diz. Cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com a pobreza. Tá chegando a pobreza aí, hein? Cuidado, hein? Cuidado com o sofrimento. Jesus falou assim, cuidado com o sofrimento. Está vindo aí. É isso? Não. Jesus falou o quê? Cuidado com os falsos profetas. Que se apresentam a vocês como? Disfarçados. Eles não se apresentam maldosos, terríveis. Eles se apresentam disfarçados. De quê? De ovelha. Ele é bonzinho. Olha, um falso profeta, ele nunca vai chegar para você, rapaz, toma vergonha na sua cara. Olha só o caminho de Cristo para você e você vivendo dessa forma. Não. Cara, esse pessoal é muito radical. Isso é um exagero. Não. Esse negócio é chato assim. O pessoal tem que aprender que as coisas são desse jeito. Eu me lembro que, coitado do meu amigo pastor Samuel, quando ele chegou do seminário, como a nossa igreja tinha lobos em peles de ovelha. E eu lembro que há um deles que tinha acabado de divorciar, ou estava querendo divorciar, o Samuel teve que conversar com ele sobre a exclusão dele. Ele falou assim, vai ter um dia que eu vou voltar, e vocês vão ter aceito o divórcio, igual as outras igrejas. Graças a Deus aqui estamos nós. Graças ao bom Deus. E há alguns servos fiéis que enxergaram as heresias que estavam entrando. Normalmente esses que enxergam as heresias são chamados de chatos. Mas é tanta bobeira, né? Graças a Deus pela vida deles. Olha o verso 16 também, o que diz do capítulo 10 de Mateus também. Eis que eu os envio como ovelhas. Para onde? Olha só, no versículo de cima, Jesus falou, cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres. Por quê? Porque eles são lobos vestidos de ovelhas. Mas tem uma coisa que eu vou fazer com vocês. Eu vou mandar vocês, ovelhas, para o meio dos lobos. Repara que Jesus está muito mais preocupado com o falso ensino do que com sofrimento e perseguição. Porque na hora que chega para mandar a gente para o sofrimento, ele não fala, cuidado que onde vocês vão tem uns lobos. Não, ele fala, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Agora olha Colossenses 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que é isso aqui, irmãos? Paulo está dizendo, olha, toma cuidado. Cuidado, para que as pessoas não levem vocês com filosofias e vãs sutilezas. Irmãos, como a igreja está se enfiando em vãs filosofias e essas vãs sutilezas. Pastores que estão... Mês passado eu recebi 3 convites para um encontro de pastores e que psicólogos iam dar um curso para a gente. Custa errado.
Não, é porque pastor tem que saber como funciona a mente humana. Eu falei, meu amigo, eu não consigo entender a mente da minha esposa, você quer que eu entenda a mente de todo mundo? O pastor quer fazer curso de... Como é que é o nome? Não, psicanálise. Aí o pastor agora ele senta para conversar com você e começa a te ler como se fosse um psicanalista. Eu não sou psicanalista, eu sou pastor. Eu falo com os irmãos lá na igreja, eu vou tratar tudo como espiritual. E quando eu olhar e falar assim, olha, eu acho que você precisa da ajuda de um profissional. Vai procurar. Eu sou um pastor. Mas os pastores estão cada vez mais envolvidos com... aí faz psicologia, aí faz não sei o quê, aí faz mais não sei o quê, e faz mais não sei o quê. Ele começa a analisar tudo de qualquer maneira, menos de maneira bíblica. Estávamos agora ali conversando, eu, o pastor Samuel, o Caio, e o Caio estava nos contando que o Mel Gibson, para fazer o novo filme que ele vai fazer, ele está lendo o livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, que é do C.S. Lewis, um livro muito bom. Mas o que é interessante? Ele vai fazer um filme sobre Jesus. E o que ele está lendo? Um outro livro, que não é a Bíblia. É genial, não é? A ideia é incrível, não é mesmo? Claro que não, a ideia é tola. Porque provavelmente ele vai fazer E aí o Caio estava contando que ele vai fazer um filme sobre a parte da ressurreição, né? A parte que a Bíblia não conta muito do que aconteceu. A parte que ele vai até o inferno e que volta. Ele vai fazer um filme disso. E a Bíblia não fala muito disso. Escutem o que eu estou dizendo que vai acontecer com vocês. Alguns de vocês vão postar e falar, que filme maravilhoso. Que emocionante. Chorei no filme. Vai ter gente falando disso. Vai ter gente fazendo esse tipo de coisa. Tem gente que na Páscoa entrega um ovo de chocolate ao filho e fala assim, um ovo de Páscoa. Por que a gente faz isso? Por que igreja envolve ovo de chocolate em Páscoa? Não é. O chocolate esconde a cruz. Lá na igreja eu lembro que num dos meus primeiros anos como pastor, a gente foi entregar como lembrancinha um ovinho de chocolate. Aí um irmão chegou para mim, pastor, por que justo isso? Eu olhei e falei, é uma ótima pergunta. Por que eu fui tão burro a ponto de deixar acontecer um negócio desse? Por que eu fui tão cego a ponto de não enxergar que eu estou deixando essa mentira e esse engano entrar dentro da minha igreja? Ah não, pastor, mas aí naquele dia você pregou sobre a cruz. Preguei, e no final entreguei um chocolate para levar embora. Foi isso que... É a mesma coisa de eu pregar contra o adultério e no final eu falei assim, está aqui a carta de divórcio. Irmãos, nós precisamos de olhar a respeito do que a gente ensina. E os rudimentos e as filosofias do mundo vão entrando dentro da igreja. Não, porque namoro é assim mesmo. Todo mundo faz isso. Não, que a roupa é assim mesmo. Todo mundo veste essa roupa. E essas coisas vão entrando no meio da igreja. Mas quando essas coisas são sobre uma roupa, ainda está fácil de resolver. Mas quando são sobre verdades bíblicas, isso é terrível. Isso é terrível. Porque essas vãs sutilezas e essas filosofias vão entrando na igreja. E sabe uma área por onde entra muita heresia dentro de igreja? Louvor. Louvor é uma área que entra muita coisa errada dentro de igreja. Martinho Lutero já dizia que na época dele as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Então, como que ele fazia para as pessoas gravarem? Ele criou canções com os trechos bíblicos. Porque ele dizia o seguinte, olha, a música é a teologia cantada, o louvor é a teologia cantada. Não nos nossos dias. Nos nossos dias está muito difícil. Como está difícil encontrar bandas que realmente, ou grupos que realmente estão preocupados com a palavra de Deus. Irmãos, então a primeira coisa que a gente aprende é, o falso ensino se disfarça. Falso ensino se disfarça de verdade. Segundo, falso ensino são
pequenos desvios que geram grandes ruínas. Olha o que está descrito aí. Em Gálatas 5:9, fala assim: um pouco de fermento leveda um pouco da massa. Leveda toda a massa. É por isso que pecado não pode ser aceito no meio da igreja. É por isso que uma pessoa que vive em pecado, ela precisa ser disciplinada individualmente, disciplinada com 2 ou 3 testemunhas, e depois, por último, ela tem que ser exposta a todos e excluída do meio da igreja, porque senão ela vai fazer com que toda essa massa seja levedada, que todo mundo comece a aceitar isso, que todo mundo se acostume com essas coisas. Nós não podemos deixar que o falso ensino vá se espalhando sorrateiramente no meio da igreja. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Em Provérbios 14:12 fala que tem um caminho que ao homem parece direito. Olha, mas que mal tem nisso? Não, pastor, tá, mas eu vou voltar eu vou para outro exemplo. Melhor. É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando algumas... Pastor, mas é só uma música. Não, é só um louvor tocado em forró no meio da igreja. Qual é o problema? O problema é que você já começa aqui, ó. Não fica ou não fica? Há ritmos, irmãos, que não se encaixam no louvor de uma igreja. Pastor, é só um funkzinho que os jovens gostam, né? Meu irmão, jovem costuma gostar de tudo que é errado. Eu já fui jovem. Eu gostava de tudo que era errado. Se deixar o jovem, a Bíblia fala que ele é tolo, que ele é insensato, que ele é um nécio. Ah, não, pastor, aqui, podia tocar um louvor. Não, não pode. Não vai. A gente está enxergando o perigo lá na frente. Um pouquinho é muita coisa. E pode destruir uma igreja. Pode destruir a fé dos outros que chegam. Hebreus 2:1 fala assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós precisamos nos apegar com firmeza à verdade e não ao engano. Exemplos bíblicos que passaram pelo engano aqui para a gente entender. Lembram de Eva batendo um papo com a serpente? Com Satanás? Lembra qual foi a única coisa que Eva falou diferente do que Deus havia dito? Alguém lembra? Foi só, irmãos, olha só. Eva pegou um versículo bíblico, que ela disse: olha, mas da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, não comam do fruto dela. Porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês certamente vão morrer. Aí Eva pegou e foi falar o versículo bíblico, ela não tinha decorado muito bem. Ela falou assim: olha, Deus diz que no dia em que a gente comer ou tocar naquele fruto, a gente morre. Sabe o que o diabo na hora percebeu? Uma brecha. Engraçado, irmãos, porque é interessante. Vocês preferem alguém que exagera no cuidado ou alguém que é relapso? Qual dos dois? A gente sempre prefere alguém que vai exagerar no cuidado, não é mesmo? Mas no caso de Deus não pode ser. Porque todo exagero nosso vira uma religiosidade. E a gente começa a acreditar que o que a gente faz é que conserta. Por exemplo, alguém, alguma vez, fez um jejum pela salvação da vida do filho. E o filho dessa cidadã se converteu. Aí um dia ela virou e contou assim: menina, meu filho estava assim também, não queria nada com Deus. E eu apregoei um jejum pela vida dele. E meu filho se converteu. Aí essa outra pessoa começou a fazer, sabe o quê? Um jejum, para o filho dela se converter. Porque ela começou a acreditar que o jejum tem poder. E jejum não tem poder. Onde é que está escrito que jejum tem poder? Quer ver só uma coisa? Uma vez eu estava na casa de uma pessoa, e lá tinha um pastor e o diácono da igreja dele conversando, e estavam com um problema muito grande de demônios na igreja dele. Todo o culto praticamente manifestação de demônio. E ele falava essas coisas, e eu me lembro que eu até ficava preocupado. Eu falei: Deus, lá na igreja tem nem um demôniozinho. Tem um pessoal meio perturbado, mas demônio não tem nenhum. Mas vamos deixar assim, né? E aí,
E aí eu ouvindo, aí o diácono falou assim, pastor, tem que fazer a visita lá na casa que é a irmã. Aí o pastor soltou assim, naquela casa lá a gente precisa fazer uns 3 dias de jejum antes de ir. Eu falei, está explicado por que dos demônios. Está explicado. O pastor começou a achar que aquele único trechozinho da Bíblia em que Jesus diz, esta casta não sai, senão por jejum e oração. Ele transformou isso numa doutrina bíblica que alguns demônios, para saírem, precisa de jejum e oração para tirar. Sabe o que é interessante? Aquele trechinho bíblico nem está na maioria dos manuscritos originais. Ele nem sequer é tão confiável como passagem bíblica. Por isso que na sua Bíblia ele está em colchetes. Porque ele não é tão confiável. Mas a gente é mestre em pegar passagens bíblicas e transformar em doutrina. E não ler a Bíblia inteira. Por que Jesus olha para aqueles homens e fala assim, esta casta não sai senão por jejum e oração? Porque a vida de Jesus era uma vida de jejum e oração. Jejum não é para expulsar demônio. Eu faço jejum porque eu quero estar mais ainda com meu Senhor e para isso eu vou abrir mão de me alimentar fisicamente e vou me alimentar espiritualmente. É só isso. Tem gente que diz, pastor, como é que faz jejum? Eu falo, para de comer. E nesses momentos você vai estar lendo a Bíblia e vai estar orando. É só isso? Se você quiser também, pode fazer de cabeça para baixo, de bananeira, não sei, mas eu gosto de fazer assim, eu paro de comer, eu oro e leio a Bíblia. É isso que eu faço. As pessoas inventam regras, e normas, e mandamentos, e preceitos, e escravizam os outros. Quem nunca participou de um reloginho de oração aqui na igreja? Quem nunca aqui? Reloginho de oração, né? Não, porque a igreja vai passar essa semana antes do retiro. Eu vou até, se você se sentir melhor, tá? Eu não só participei, eu já organizei. Nós vamos fazer um reloginho de oração aqui, que tem um congresso esse final de semana, e nós vamos orar por esse congresso. A igreja vai estar 24 horas por dia orando. Aí eu imagino Paulo olhando e falando assim, mas peraí, eu acho que eu já falei desse assunto. Está lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. O crente vive em oração. Ele não está todo momento, Senhor, tal, mas ele vive em oração. A gente cria normas e regras, assim como Eva fez. E o diabo olha e fala, isso é um prato cheio. Vou contar para vocês uma outra coisa. Sabe qual é o maior negócio do diabo? O maior negócio do diabo não é abrir boate, não é abrir centro de macumba, não é abrir candomblé, não é abrir, sei lá, grupo do Hamas. O maior negócio do diabo é abrir uma igreja falsa. Esse é o maior negócio do diabo. O diabo não está interessado em ficar abrindo coisas ou te tentando com coisas que claramente são pecado, claramente são erradas. O diabo está interessado com um falso ensino. E o que tem de igreja hoje falsa, não dá para contar nos dedos. Lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 16 e 17, olha o que o próprio Deus diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos às palavras dos... Palavras de quem? Olha o que Deus está dizendo. Esses caras são o quê? Eles são profetas. Mas Deus está dizendo, não deem ouvido à palavra desses profetas que entre vocês profetizam. Por que esses profetas estão falando? Eles os enchem de esperanças falsas. Falam de visões do próprio coração deles, não da boca do Senhor. Vivem dizendo aos que me desprezam, o Senhor disse, vocês terão paz. E para todo mundo aquele que anda segundo a dureza do próprio coração, dizem, não lhes acontecerá nenhum mal. Quem nunca encontrou um falso profeta que falou isso para você? Às vezes ele não diz que é profeta, mas às vezes está acontecendo algo difícil na vida do seu filho, ou na vida da sua família. Aí chega um irmão e fala assim, não irmão, nós estamos orando, vai dar tudo? Já deu também? Não, já deu tudo certo. Como que você pode garantir isso para alguém? E eu falo como quem já foi vítima disso, porque quando meus filhos estavam na UTI neonatal, e a Clara estava prestes a morrer,
eu recebi muita mensagem e ligação de gente falando: eu profetizo sobre a vida dos seus filhos, vai ficar tudo bem. Já deu tudo certo. Não, Deus está com vocês, eles vão ficar bem. Aí chegou um ponto também que eu já estourei. Eu falei assim: você é um falso profeta. Jó perdeu seus filhos. Não perdeu? Perdeu? Perdeu. Na igreja de Atos, com certeza muitas mães e pais perderam seus filhos na perseguição da igreja. Com certeza. Policarpo de Esmirna morreu queimado na frente de todo mundo. Vivo, pegando fogo. Muita coisa ruim aconteceu com muito cristão verdadeiro, fiel, servo do Deus vivo. Qual é a garantia que você está me dando que comigo não vai acontecer? Falsos profetas te enchem de falsas esperanças. Falsos profetas te trazem uma visão errada de Deus. Dizem que Deus é amor e que Ele ama todo mundo. Aí agora tem igreja homossexual. Igreja que abraçou simplesmente um pecado que descreve na Bíblia. E fala assim: não, aqui nós aceitamos todo mundo. A questão não é o que vocês aceitam, a questão é o que Deus aceita. Irmãos, vocês acham mesmo que nós queríamos hoje mandar uma criança embora? Vocês acham mesmo que a gente não ficou com o coração partido quando viu uma família chegando dizendo: vocês têm que voltar? Isso parte do coração. Mas eu não posso dizer: Deus vai livrar todas as crianças agora e nenhuma praga chegará à sua tenda. Ó, tenho até base bíblica. Pensei agora. Toda heresia tem uma base bíblica. Cuidado com isso. Lá em 2 Pedro 2,1 também fala assim: assim como no meio de vocês surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vocês falsos mestres. O que eles vão fazer? Os quais introduzirão dissimuladamente heresias, o quê? O que essas heresias são? Destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha o nível que o falso ensino pode chegar. O falso ensino começa de uma maneira dissimulada, pequena, mas ele começa a tomar conta do seu coração. Chega uma hora que você nega o soberano Deus que te resgatou. Quando vê, você está no meio de um podcast falando para o mundo inteiro: eu nunca pedi Deus para morrer no meu lugar. É isso. Só que antes desse cara chegar naquele ponto de falar isso na frente de um monte de podcast, sabe onde ele andou? No monte de igreja triunfalista, que pregava que você é uma pessoa muito especial, que cantava aquele louvorzinho. Lembra o louvorzinho que você já cantou, esse louvor que eu sei? E você sabe qual louvor que é, não é? Qual louvor que fala que você tem valor? Não é? Como é que é? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Você é alguém tão importante para Deus. E sabe o que eu vi a gente cantar? Uma vez, eu lembro que uma pessoa falou assim: vamos lá cantar. A gente vai cantar para uma pessoa descrente. A gente cantou isso. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, hein? Serenata evangelística cantava esse louvor. Porque a gente não sabe nem o que a gente canta. Irmãos, olha o que o falso ensino faz no meio das nossas igrejas. Olha o que o falso ensino coloca no meio da gente e a gente sai fazendo essas coisas. É incrível como que a gente faz coisas sem pensar no que está cantando. E sem pensar também no que está orando. Sem pensar no que está dando glória a Deus. Heresias destruidoras levam a gente até o ponto de renegar o soberano Deus que os resgatou. Qual é o efeito? O efeito do falso ensino na igreja. Primeiro, falso ensino é pior do que perseguição. Paulo advertia várias vezes a igreja contra o falso ensino. Aos Gálatas ele disse: olha, se mesmo um anjo trouxer uma doutrina diferente da que nós temos pregado, seja esse anjo o quê? Anátema. Eu lembro que quando era de uma igreja aí, a gente costuma cantar: tem anjos voando neste lugar. Né? Esse? E daí? Tem anjo aqui. Grandes coisas. A Bíblia diz: tem anjos ao meu redor. Uma vez teve uma pessoa que chegou na igreja e disse: pastor, eu queria dizer que aqui está cheio de anjos. Eu falei: demônio também. Misericórdia, pastor. Não, está na Bíblia. A Bíblia fala que tem anjos ao nosso redor e ao nosso derredor tem demônios. Está lá, está escrito. Eu não preciso de ver isso. Qual o problema? A gente é muito emocional. Tem um pessoal que fala: pastor, você é muito racional. Eu falei: não, eu sou emotivo. Eu só escondo para vocês não abusarem. Mas, irmãos, Paulo diz: se mesmo um anjo vier pregar um evangelho diferente desse que eu estou ensinando a vocês, o que é que ele tem que ser? Anátema. Anátema significa, sabe o quê? Maldito. Amaldiçoado. É isso que você é. E é por isso que quando sobe no púlpito alguém que pregou uma mentira, não dá para a gente ficar bem com essa pessoa, não. Já teve um conhecido meu que pregou uma vez
No final da pregação, ele não pregou na minha igreja, mas no final da pregação ele virou para mim e me tentou. E aí, Tiago, o que você achou? Eu falei, que pregação ruim. Meu amigo, você falou um monte de coisa de você e não falou nada da Bíblia. A sensação que você só usou o texto bíblico porque alguém te obrigou a ler a Bíblia, cara. Tem que ler a Bíblia, tem que falar o que está escrito na Bíblia. Não dá para a gente ficar contando história, não. Sabe, lá em Atos 20 também, versículo 29 a 31, olha só. Eu sei que depois da minha partida entre vocês penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Sabe o que é admoestar? Vamos primeiro corrigir uma coisa. Sabe o que é exortar? Exortar é animar. Exortar é eu chegar para você, meu irmão, não fica assim não. Vamos seguir em frente. Olha, Cristo está conosco, Ele está ao nosso lado. Nós passamos por sofrimentos, mas a gente segue em frente. Olha, Ele prometeu que não nos deixaria. Eu sei que está difícil, eu sei que está muito complicado, eu sei que a notícia e a situação é ruim, mas vamos em frente, porque Jesus prometeu e Ele é fiel. E isso é exortar. O que é admoestar? Admoestar é brigar. Olha o que você está fazendo. Olha o rumo que você está tomando. Olha o caminho que você está tendo na sua vida. Olha como você está negando o nosso soberano Senhor. Olha como você tem se entregado ao pecado. Será possível que você não preste atenção no que você está fazendo? Você não vê o mal que você está fazendo a você, a sua família, aos seus filhos e à igreja? E isso é admoestar. Paulo está dizendo, noite e dia eu fiz isso com vocês. Noite e dia eu disse a vocês para não continuar assim. Ele não falou isso sobre a perseguição, mas sobre o falso ensino ele falou. Agora lá em 1 Timóteo 4:1, que é Paulo orientando um pastor jovem, ele fala, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha só, você está achando que o diabo vai destruir a igreja vindo aqui, sei lá, com uma cauda gigante, com um garfo na mão, parecendo um dragão? Ele vai parecer um pastor maravilhoso, que fala com uma voz aveludada, que ele sempre está trazendo paz, está sempre trazendo no seu coração, sabe, aquela coisa que te deixa bem, parece o David Leonardo, sabe, igualzinho, Tiago Brunet, né? Eu preciso pegar outros nomes, tem uns crentes da minha igreja já que ficaram de me dar uns outros nomes para eu pesquisar, mas parece esse povo. Às vezes ele fala com aquela voz mansa e diz, aleluia, né? Leva pelo nome de Ana Paula Valadão, Mariana, Eichla, Fernanda Brum e outros famosíssimos, que vocês conhecem, seguem, e às vezes ouvem. É muita voz aveludada que vai levar muito crente para o buraco, porque vocês acham que é alguém que fala mais firme, ou alguém que admoesta o seu pecado. Não aguento isso, tem nada a ver com a minha vida. Se você falar para mim assim que eu só posso meter na vida e pagar um boleto, eu não vou pagar não. Tá difícil pagar os meus, quanto mais os seus. Lá em 2 Timóteo 3:13 fala, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Chega um ponto do falso profeta que ele acredita na mentira que ele tem contado. E ele leva aquilo como uma grande verdade. Irmãos, para nós encerrarmos, qual é o antídoto então? Nós já vimos que o falso ensino, ele não vem monstruoso, né? Às vezes ele vem cantando assim, não há ferrolhos. Eu sei que vocês conhecem, eu sei. Sabia que quem canta esse louvor é um pastor de uma igreja que nega a Trindade? Sabia disso? O Voz da Verdade é uma igreja que nega a Trindade. Ele não crê na Trindade. Ele diz que não há um Deus trino. E ele diz que Jesus não é Deus. E está lá você. Bota lá. Deus, não há ferrolho, Senhor. Oh, Jesus, obrigado. Emocionado com aquela música. Com aquela heresia que você escuta. Como é que a gente faz? Qual é o antídoto, então, contra o falso ensino? Primeiro antídoto, permanecer na palavra. Esse é o primeiro antídoto. Jesus disse em João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente... Está aqui, gente, ó. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente... Mas deixa eu te mostrar uma coisa, você só conhece a segunda parte desse versículo. Você não lê a primeira, né? Ó, a segunda parte. Aí, então, passa Pedro. Conhecerão e a verdade... As pessoas dizem, não, vou conhecer a verdade te libertará. Mas você não vê a primeira parte, que é, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser de verdade meus discípulos. Aí, então, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. No Salmo 119, 105, tem um versículo que é muito conhecido, que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E luz para o meu caminho. E lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, diz,
Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Então, qual é o primeiro antídoto que nós temos? Permanecer na palavra. Não dá para você ser crente sem a palavra de Deus. Não dá para você ser crente que lê a Bíblia só no dia que tem culto e no dia que tem pequeno grupo. Se você não se relaciona com a palavra, você vai ser enganado. Vai ser enganado. Segunda coisa, examinar tudo que vocês escutam. Examinar tudo que está sendo pregado. Por um acaso, quando o pastor está pregando aqui, você está pegando a sua Bíblia e abrindo, quem garante a você que a gente não combinou com ele de colocar uma versão aqui que coloca o que eu quero? Paulo elogiou os crentes de um local. De onde? Sabe o que ele elogiou neles? Olha, vocês são bacanas, porque tudo que a gente pregava aí, eles abriam e olhavam, realmente está aqui mesmo. É isso. O versículo bíblico está aqui. O versículo bíblico está aqui, está dizendo isso. Ele fala, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com todo zelo, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Aí você, que é o novo mente brilhante da coisa, acha que você já sabe tudo. E você não precisa examinar aquilo que está sendo ensinado. Você precisa olhar se aquilo que está sendo dito aqui na frente realmente é na palavra de Deus. Você precisa entender que isso aqui tem a ver com a salvação da sua alma. Se você segue e ama a um Deus que não é o Deus bíblico, de nada adianta a sua vida. No final das contas, você vai olhar para Jesus e falar, Jesus, mas no seu nome eu fiz tanta coisa. Ele fala, mas eu não sei nem quem você é. Por quê? Por causa do falso ensino. Alguma vez vocês já ouviram falar de um tal de Balaão? Já ouviram falar de Balaão? Quem foi Balaão? Um profeta. Olha só uma coisa. Deus falava com Balaão? Deus falava com Balaão. Balaão ouvia Deus? E no final, a Bíblia diz no Novo Testamento que aqueles que não estão seguindo a verdade seguem a doutrina de Balaão. Alguém que ouve Deus, alguém que fala com Deus, mas alguém que não anda com Deus. Há um salmo que diz que os sinais foram mostrados ao povo de Israel. Eles viram os sinais, mas fala, mas Moisés conheceu o meu caminho. E essa é a diferença. A igreja não precisa de ficar correndo atrás de sinal. A igreja precisa andar no caminho. Então, primeiro antídoto, permanecer na palavra. Segundo antídoto, examinar tudo segundo a palavra. Terceiro antídoto, firmar-se em Cristo, não em homens. Igreja, é um pastor que está dizendo a vocês, não se apeguem a pastores. Não se apeguem a pastores como detentores da verdade. Não fiquem seguindo cegamente a pastores. A nossa igreja já sofreu porque pessoas se apegaram mais ao pastor do que à verdade do evangelho. E aqueles homens não conseguiram ver que era a hora daquele pastor sair e ir para outro lugar. Foi uma briga danada, e briga feia. Eles foram abrir outra igreja lá em Vila Nova, chamada ID. Isso, você vai lá, depois vai embora. Porque é só besteira. A nova doutrina deles agora é que a árvore de Natal é de Nimrod e que as bolinhas são cabeças de criança e o espírito natalino é o espírito do demônio. Está tudo explicado nessa igreja. Dá para entender o caminho que essa igreja seguiu. Por que aconteceu isso com a nossa igreja anos atrás, em 2013? Porque pessoas se apegaram mais a pastores do que a Cristo. E vocês precisam se apegar mais a Cristo do que a pastores. Porque se vocês se apegarem mais a pastores do que a Cristo, vocês vão cair. Lá em Colossenses 2, 6 a 8 diz assim, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, confirmados na fé como foram ensinados, crescendo em ações de graça. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Como é que eu faço para ninguém me escravizar nisso, pastor? Não se apegue mais a pastores do que a Cristo. Se apegue a Cristo. Se apegue a Cristo. E o último antídoto que eu tenho para dar a vocês. Viver em vigilância e oração. Não é porque eu sou um pastor dessa igreja que eu digo isso. Mas é porque nós, graças a Deus, temos sido guardados por Deus. E nós podemos louvar a Deus pelos pastores que têm pregados em nossas igrejas. Mas nós tivemos problema há pouco tempo. Nós passamos quase o ano de 2024 inteiro sendo chamado a atenção pelo pastor Natanael, pastor Henrique e o Cleverton. E eu não tenho vergonha de assumir isso na frente de vocês. E louvado seja Deus por isso. Porque eu tenho pessoas que me pastoreiam e que estão prestando atenção no que eu estou pregando. Agora eu quero que a minha igreja também seja assim. Lá em Continental eu gosto muito, porque tem hora que eu prego, e ao invés de eu falar Rebeca, eu falei Raquel.
Quando eu desço do púlpito, tem um casalzinho que vem, pastor. Era a Rebeca. Era mesmo. Até aí está tudo bem. Esse tipo de erro não compromete a salvação de vocês. Mas graças a Deus, por isso eu falo com essa família, eu sempre comentei, se vocês me fizeram um pastor melhor. Eu fico mais atento com o que eu vou falar no púlpito. Eu tomo mais cuidado com os nomes que eu vou dizer. Teve um dia que eu li, ao invés de, eu não sei qual era a palavra, mas eu li profetiza. Ao invés da outra palavra, vieram me falar que eu falei errado, eu falei, vou tomar mais cuidado. Irmãos, nós precisamos tomar conta. Vocês precisam estar vigilantes a quem fala aqui na frente, ao que fala aqui na frente. Porque a alma de vocês depende disso. A salvação de vocês depende disso. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vocês estão achando que pastores também não podem cair? Podem. Por isso, orem pelos pastores. Orem por aqueles que ensinam vocês. Cuidem daqueles que ensinam vocês. Mas, principalmente, um ótimo modo de cuidar daqueles que ensinam vocês, confiram se o que a gente está ensinando está certo. Porque uma falsa doutrina destrói uma igreja inteira. E a gente é capaz de estar aqui, cultuando a Deus, cantando louvores a Deus, falando de Deus, sem Deus. E isso é terrível para uma igreja. Na peregrinação, eu julgo que esse é o maior perigo que nós temos. O perigo de ouvirmos falsas doutrinas e cairmos nelas. Amém? Alguém quer comentar algo? Não é uma pregação, é uma aula. Quem quer acrescentar alguma coisa? Não? Eu vou orar com vocês e dizer a vocês que façam isso. Cuidem dos pastores de vocês. Como? Examinem o que eles estão pregando. Se tiver alguma coisa errada, procura eles. Se tiver alguma coisa certa, também procura eles, que é bom. Senhor, Deus, Tu és a verdade, Senhor. Senhor, sem a Tua palavra e sem a verdade, Deus, nós não Te conheceríamos de fato, Senhor. Deus, nós andaríamos guiados, Senhor, por sinais, Senhor. E quão terrível é ser guiado por sinal. O povo de Israel viu muitos sinais, Senhor. Mas uma geração inteira se perdeu, Deus. Somente dois, Senhor, permaneceram. Deus, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, pela nossa igreja, pelas ovelhas que o Senhor confiou a nós, Senhor, pelo coração deles, Senhor. E principalmente, Deus, pelo meu coração, pelo coração do pastor Samuel, pelo coração do pastor Guilherme, pelo coração das nossas esposas, Deus, nós pedimos e suplicamos ao Senhor, Deus. Senhor, cuida de nós, Senhor. Nos livre, Senhor, da tentação da avareza, Senhor, da tentação, Senhor, da murmuração, Deus, da tentação, Senhor, do temor a homem, Senhor, aonde não há preocupação, Senhor, para que a igreja, Senhor, não feche, Senhor, para que a igreja continue, Deus, a gente fique preocupado com a aprovação daqueles que nos ouvem, Senhor, que nós possamos caminhar todos os dias, Senhor, preocupados com a aprovação do Senhor, ó Deus, com aquilo que o Senhor quer e qual é o desejo do seu coração, Deus. Eu oro ao Senhor, ó Pai, pelos crentes, ó Deus, pelos cristãos e peregrinos, Senhor, das igrejas Logos, Deus. Eu te peço, Jesus, Deus, cuida do coração deles, aquilo que eles ouvem, Senhor, aquilo que eles leem, Senhor, aquilo que eles aprendem, Senhor. Guarde-os, ó Deus, na poderosa mão do Senhor, ó Deus, e que cada um deles seja apegado à Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Estão liberados. Desculpe, irmãos, espera aí. Tem recado aqui. Pai do Senhor, meus irmãos. Só uns recadinhos aqui, não vou tomar muito tempo de vocês. Eu não sei se todos perceberam, mas tem uns coqueiros que são bem altos.